Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Mesa Sem Filtros. Hoje eu tenho a satisfação aqui de receber Gustavo Azevedo. Ele é o vice-presidente executivo, VP executivo da 2A Engenharia. Tem 30 anos, é economista e é meu sobrinho. Então é um prazer aqui, ele é duplicado de receber Gustavo. Agora, antes de passar para as apresentações, eu queria convidar vocês para se inscreverem no canal e deixarem o like aqui, né? Para que esse episódio possa encontrar mais pessoas. Hoje eu vou falar com o Gustavo Azevedo sobre sucessão. E aí, Gustavo, seja bem-vindo. Se apresente aqui para o nosso público. Obrigado. Bom, primeiro, fico mais tranquilo que você tenha me apresentado como sobrinho, porque seria extremamente difícil não lhe chamar de tio. Então, já que eu não preciso ficar controlando isso, bom dia, tio. Bom dia. Bom dia a todos, né? Obrigado pelo convite. Uma satisfação enorme estar aqui com você nessa nova fase, né? Acho que em algum momento vamos falar sobre isso. Trabalhamos juntos por um bom período. Isso. Na 2A. Então, estar aqui vendo o que você tem construído. Já assisti outros podcasts, né, que você já fez aqui, e um trabalho muito bacana que eu tenho muita alegria e satisfação de contribuir com alguma coisa e participar também. Show de bola. Esse episódio, gente, vai ser realmente especial. Mas, Gustavo, eu queria que você falasse um pouquinho de você fora da 2A Engenharia, fora do tema da sucessão, só para as pessoas conhecerem um pouco mais de Gustavo, não de Gustavo Azevedo. Tá. Vamos lá. Bom, ultimamente tem sido cada vez mais difícil separar esse Gustavo pessoal do profissional, porque a jornada de sucessão e de construção de empresa, ela termina sendo extremamente demandante e desafiadora de equilibrar esses pratos. Mas eu sou, enfim, como já me apresentei, tenho 30 anos, sou daqui de Natal, americano. Essa é a maior qualidade de Gustavo. Certamente, com a grande contribuição sua. Com certeza. Então, todos para a América do Natal. Sou alucinado por futebol. O período de Copa do Mundo foi bem curtido por mim. Namorado, namoro com o Tainá, 6 anos já de namoro. Então, sou uma pessoa bem de família, adoro estar com minha família, adoro estar com meus amigos. Enfim, então valorizo bastante essas relações fraternais, né? De amizade e de construção de relacionamentos verdadeiros. E adoro também meu trabalho. Acho que considero meu trabalho também não só uma obrigação, mas certamente uma diversão. É um hobby. Que bacana, que bacana. Gente, esse é exatamente o Gustavo. Como ele se descreveu, é o Gustavo na vida real, tá? Agora, Gustavo, já entrando no tema da sucessão. A grande questão aqui é o seguinte. Você, quando terminou o ensino médio, foi lá para São Paulo, fez faculdade lá no INSPE, uma faculdade top, de ponta, se formou em economia, a empresa aqui é uma empresa de engenharia. Muitas pessoas podem dizer assim, não tem nada a ver economia com engenharia, mas Gustavo é vice-presidente executivo, não necessariamente de engenharia, né? Ele toca uma empresa. Então, as funções de economista fazem essa diferença. E aí, você se formou quanto tempo atrás? 2017. Vai fazer 10 anos. Você se formou com 20 anos? Me formei com 22. Com 22. Porque 95. Você faz 31 agora. Eu faço 31 agora em setembro. Exatamente, é isso aí. Eu sempre quis fazer engenharia. Essa sempre foi minha primeira opção. Eu sempre tinha isso quase como certo na minha vida, até ali o segundo ano do ensino médio, um pouco entrando no terceiro ano. Eu sempre quis fazer. Meu sonho era fazer engenharia no MIT. Era uma coisa que eu tinha na minha cabeça, assim. Mas conversei bastante com meu pai sobre isso. Ele sempre me ajudou muito nessa tomada de decisão. E a gente achou melhor, né? A gente concluiu que talvez fazer uma graduação no Brasil e depois fazer uma pós nos Estados Unidos, onde quer que seja, faria mais sentido. Nesse momento de reflexão é que eu comecei a cogitar outros cursos. Uma certeza que eu tinha era que eu não queria ficar em Natal, porque acreditava que essa
essa expansão de horizontes me faria muito bem, e fez, é verdade. E quando comecei a procurar, vi em São Paulo, e em economia, algo que alimentava dois desejos meus. Um de negócios, e o outro do lado mais matemático da engenharia, sempre foi Hum, algo que eu tinha mais facilidade, eu sempre me dei muito bem com números. E a economia, ela me trazia tanto a parte de gestão e uma visão mais corporativa que a administração trazia, quanto trazia esse lado matemático, que talvez era o que eu mais gostava na engenharia. E, e assim fiz. Eu fui para São Paulo, eh, comecei no INSPER em 2014, né? 2013 para 14. Meu pré foi em 2013, comecei em 2014. E em pouco tempo comecei a descobrir outros horizontes, como era o que eu queria, até de mercados que eu não conhecia. Então, o próprio mercado financeiro, para mim, era algo que eu já tinha ouvido falar, mas não sabia exatamente do que se tratava, o que é que tinha dentro desse mercado para se trabalhar, para me desenvolver. E então fui para São Paulo pensando em voltar e em pouco tempo passei a ter certeza que queria ficar. Já não mais voltando para trabalhar com a família, mas construindo minha carreira no mercado financeiro. que bacana. Então, num primeiro momento, a sua ideia era construir carreira no mercado financeiro, mesmo tendo uma empresa da família aqui que, assim, é uma empresa de sucesso, que estava em plena evolução, digamos assim. Você pensou, de fato, em construir carreira em São Paulo no mercado financeiro. Pensei por muito tempo. Eh, eu sempre quis construir a minha própria jornada. Hum, E eu acho que em algum momento eu, erradamente, olhando hoje, entendi que talvez construir minha própria jornada significaria não fazer a depender da só, família. independente, e construindo do zero o meu próprio caminho. E isso para mim foi uma verdade por muito tempo. Até tanto que entrei no mercado financeiro, trabalhei 2 anos e pouco, trabalhei em fundo de investimento, trabalhei em banco de investimento, até que fui convidado a retornar e acho que outras coisas, outras ambições foram surgindo ao longo da minha jornada, que não só a da minha construção individual, mas, mas entendendo também que poderia ir além. E uma coisa que sempre me trouxe de volta, sempre me puxou de volta, ainda que nos pensamentos, era, era ver que muita gente ia para São Paulo e quase que fugia de Natal. Então, sempre que parecia que você não poderia ser ambicioso e ficar em Natal ao mesmo tempo. Boa, eu queria explorar isso, viu, É. Gustavo? E na verdade isso aconteceu comigo, né? Isso era uma verdade até para mim e hoje eu vejo cada vez maior, né? Então, os melhores profissionais, as mentes mais brilhantes, elas quase que fogem, pelo menos no mercado privado, né? A gente tem excelentes profissionais que ficam para o mercado público. Mas hoje, os grandes executivos, as pessoas que pensam em carreirar, em fazer carreira em empresas, elas veem Natal como uma barreira e não como lugar de oportunidade. E eu comecei a refletir que talvez eu pudesse contribuir. Se eu ficasse em São Paulo, eu não ia contribuir nada com isso. E voltar para Natal seria uma forma de, através da 2A, e aí já enxergando que eu poderia construir meu caminho junto com meu pai, não sem ele, junto com minha família, né, meu irmão também, que se juntou depois. E ao mesmo tempo usar isso como uma plataforma para atender essas outras ambições, não só financeiras, mas de propósito. Perfeito. Muito bom, muito bom. E aí você falou que nessa sua tomada de decisão, é, seu pai sugeriu que você fizesse a faculdade no Brasil e talvez uma pós no exterior. E como é que ficou essa história da pós? Ela veio agora, né? Eu não. A ideia inicial, né? Então era eu fazer uma graduação até em engenharia no primeiro Sim, momento e fazer sim, uma pós em administração. É, uma pós de fato acadêmica, sim, que seria a sequência natural. sim. E a verdade é que eu entrei no mercado de trabalho e gostei muito de entrar no mercado de trabalho, então nunca abri espaço para fazer esse MBA, que seria o pensado originalmente, e acadêmico. É, até que mais tarde, 2 anos atrás, eu decidi ir atrás de um MBA executivo.
Então, a gente começou a ter discussões. Eu entrei como diretor financeiro, na verdade, eu entrei como analista financeiro na 2A Engenharia, né, Sim. voltando do banco. Em pouco tempo virei diretor e fiquei diretor até outubro, novembro do ano passado. Acho que tem sido o primeiro ano, Como... oficialmente, o primeiro ciclo completo como vice-presidente executivo. Sim. E há 2 anos atrás foi quando a gente começou a discutir, eu e meu pai, de forma mais prática, vamos chamar assim, a sucessão. A sucessão era alguma coisa solta no ar, Hum, subentendida que aconteceria, mas sem um prazo definido, um processo definido para que acontecesse. E quando foi 2 anos atrás, foi quando eu já há 5 anos mais ou menos na empresa, foi quando a gente começou a falar de ter um caminho prático a ser trilhado, até para que ele fosse construído, uma vez que a gente sabia que era um processo longo. sim. Então, quando isso surgiu, eu falei, bom, eu preciso ir atrás de alguma coisa que me complemente, que traga um ferramental maior que hoje, que na época, né? E hoje ainda não me sinto, mas na época ainda menos. Eu me sentia com esse repertório para tocar uma empresa. Eu tinha muitas competências financeiras, mas eu sabia que faltavam competências de diversas outras áreas que eram fundamentais para que eu tocasse de forma competente uma empresa, ainda mais do tamanho Sim. da 2A. Fui atrás, saí procurando é, inúmeras possibilidades, encontrei uma pós Hum. chamada OPM, que é um MBA executivo focado para presidentes ou fundadores de empresas de médio a grande porte. Bacana. E comecei no ano retrasado, vou me formar esse ano. Olha aí. Né? Então, aquilo que você traçou lá atrás, ainda no ensino médio, mesmo que por outros caminhos, está se materializando agora, Sim, né? sem dúvida. Bacana. Gustavo, e com relação à questão da sucessão, que é o tema da nossa conversa de hoje, você trabalha, ou você, por outra, não trabalha, mas você estudou algum modelo específico que pudesse encaminhar esse processo de sucessão? E se estudou ou está estudando, onde foi que você conheceu esse modelo? Estou querendo puxar aqui para um modelo que eu imagino que seja o modelo mais voltado para a sucessão de fato, mas eu quero escutar de você, se você conhece algo que possa ser bem estruturado para trabalhar especificamente a sucessão nas empresas familiares. Tá. Acho que tem dois caminhos, assim, de planejamento sucessório, ao meu ver. Sim. Tem um individual, Uhum. e ele foi muito mais na tentativa e erro, que funcionou, até porque eu sempre tive muita vontade de fazer bem feito, de procurar bons exemplos. As empresas que fizeram isso bem feito, o que é que elas fizeram? As que deram errado, o que é que elas fizeram também para evitar? E nesses benchmarks que eu pesquisei, eu fui construindo a minha própria jornada, sem um modelo pronto, mas tentando pegar um pouquinho do que era de positivo e tentando escapar do que era negativo para que aquilo fosse, para que aquela estrada fosse muito bem pavimentada. Então fiz isso para mim. Busquei sempre me desenvolver muito, busquei seguir uma trilha dentro da empresa, passando por todos os passos, me inteirando direito de tudo que acontecia na empresa, focando muito no meu autodesenvolvimento. Porque eu sabia que se eu tivesse muito bem desenvolvido, se a minha curva de desenvolvimento fosse aguda, fosse íngreme, eu conseguiria o quanto antes contribuir para a empresa e no momento certo assumir um papel mais protagonista dentro da empresa. Eu quero só fazer uma parte aqui nessa sua fala, antes de você continuar para o segundo modelo, né? Que você falou do primeiro modelo como sendo um modelo de autodesenvolvimento, que eu estive junto com você ao longo desse processo e eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que é impressionante como você conseguiu, sendo economista, conversar sobre engenharia com qualquer pessoa sem... Qualquer pessoa que eu digo é da área de engenharia, né? Qualquer pessoa, qualquer engenheiro, inclusive sobre técnicas de campo, mesmo sem ter o background de engenharia. Então você fez essa trilha de autodesenvolvimento passando por essas áreas de forma
muito, assim, muito bem estruturada, muito bem feita e no meu entendimento, de muito sucesso, porque eu, por muitas vezes, com 30 anos de engenharia nas costas, fiquei assim conversando com o Gustavo e entendendo, rapaz, será possível que esse cara economista vai me questionar uma situação de engenharia, eu vou perder para ele? E muitas vezes eu perdia. Por quê? Porque ele tem um pensamento estratégico, estruturado muito bom. Então, parabéns aí por esse caminho que você trilhou. Foi muito bem estruturado, de fato. Obrigado, tio. Eu acho que, antes de tudo, eu sou muito curioso. E essa curiosidade, ela me ajudou muito nesse caminho, né? Porque sempre me incomodou muito não saber de um assunto. E ao ser colocado dentro de uma empresa de engenharia, não sendo engenheiro, eu era deparado com isso o tempo inteiro, porque eu não sabia de nada. E pouco a pouco fui sabendo alguma coisa. O outro modelo, e aí voltando, talvez trazendo esse outro pilar da construção da sucessão, acho que é o modelo de como pensar a família empresária. E aí Sim. não só o indivíduo, mas todos. E para esse, eu não me sentia, né? Nós não nos sentimos competentes para tocarmos sozinhos, até porque envolvia várias outras coisas que não só o indivíduo. E a gente trouxe uma consultoria, e ela trouxe o modelo de John Davis, Sim. que então ela separa a família empresária, e tenta separar a família empresária nos 3 círculos da família empresária para que eles sejam trabalhados de maneira conjunta e separada, né? Com devido olhar, Olhando as interfaces entre olhando elas, também né? suas interfaces e, trazendo governança para o processo, tanto para gerações atuais, quanto preparando o terreno para gerações futuras. E, pelo menos no nosso caso, sempre foi a maior preocupação. Era como é que a gente deixava uma fundação sólida para que gerações futuras chegassem com algo pronto e tivesse menos o que discutir. Hoje, Perfeito. nossa família é muito pequena, então é mais fácil colocar problemas mais polêmicos na mesa, discutir ele, chegar em consensos e deixar isso mais preparado para quando a gente tiver a terceira, quarta, quinta geração, isso seja mais pronto para ser trabalhado e que não venham problemas como outros que a gente viu nesse processo. Isso. O modelo de John Davis é o modelo dos 3 círculos, né? Que tem Uhum. lá o círculo da propriedade, o círculo da família e o círculo da empresa. Isso. Você hoje está em quais dos 3 círculos? A jornada dos 3 círculos, ela é interessante, porque ela começa praticamente sendo tudo um círculo só. Então, a Hum, empresa, quando ela é fundada na primeira geração, muitas vezes por um empreendedor de primeira viagem, tudo é um círculo só. Então, provavelmente esse empreendedor, ele está botando tudo que ele tem na empresa, então a propriedade dele, que o resto é a empresa, tem uma família pequena e tem toda a sua dedicação e todo o seu tempo livre e não livre dedicado à empresa. Então, é tudo um grande círculo que se mistura. O trabalho das gerações que vão se passando é justamente conseguir cada vez mais separar esses círculos, deixar esses círculos mais independentes, e ao dar mais volume, né, ao dar mais volume de negócio e evoluir enquanto família empresária, esses ciclos também vão ganhando sua própria complexidade, hum. até um ponto que eles exigem que tenham pessoas dedicadas a cada um desses ciclos. Então, você pega uma empresa pequena, como eu falei, é um empreendedor que tem todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio dentro da empresa e todo o seu tempo dentro da empresa. É tudo num círculo só. E às vezes tem lá a esposa, um Às vezes até expor sobrinho, todo mundo dentro. os É. filhos. Se você pegar empresas que estão na quinta, sexta, sétima geração, é muito claro esses círculos muito bem separados. Então, você tem conselhos da família para tratar somente o que são temas da família. Aí você tem os family offices desses grupos tratando só o que é patrimônio. E muitas vezes a família não está nem no negócio. Ela está, às vezes, como um membro do conselho, mas no negócio ele é simplesmente Mas ela tem a propriedade, né? mas tem a propriedade do negócio. E, naturalmente, a maior parte das empresas estão no meio do caminho, né? Nem todas as empresas são uma VEG, uma Votorantim da vida. Sim.
E algumas empresas não estão no começo e o desafio é você ir construindo isso pouco a pouco. Só uma dúvida, Gustavo. Você citou aí WEG e Votorantim. Essas duas empresas são empresas modelo nesse tema de sucessão e da separação dos círculos família, empresa e propriedade? Votorantim, sem dúvida. Sem dúvida. WEG também. WEG ainda é um pouco atrás da Votorantim, eu digo pelo tempo, né? A Sim, Votorantim deve ter 150 anos. sim. Então, eu imagino que a Votorantim hoje ela seja uma família de 200 pessoas. Ah. Você imagina a complexidade. Muito é, grande. E ainda assim, extremamente sólida, e que já foi capaz de passar por várias e várias mudanças de rota ao longo desse percurso, e ainda assim se mantém uma família extremamente relevante no dia Sim, de hoje, sim. e com empresas muito grandes. Então, hoje eles têm a Auren, né, na energia da Votorantim, ainda tem o cimento. Então, praticamente todos os mercados foram capazes de desenvolver tanto o negócio quanto a família, que é uma família extremamente respeitada, e não sei as informações, mas certamente não estão com nenhum problema na propriedade do seu negócio. Possivelmente, né? É. Gustavo, e o que é que você poderia dizer assim que é o fator crítico de sucesso para que um processo de sucessão desse ele possa acontecer com sucesso? Desculpa aí o trocadilho de sucessão e sucesso, mas para que ele possa ser de fato um processo que gere uma sucessão sem problemas familiares. Porque eu acho que o principal problema da empresa familiar é quando começa a ter problema na família, né? Sim. Então, o que é que você acha que é o principal fator crítico de sucesso para que um processo de sucessão funcione bem? Acho que um dos fatores críticos certamente é a clareza de que estão todos na mesma página, buscando a mesma coisa. E que essa coisa seja o bem comum daquela família, e não os Poxa, interesses individuais de cada um dos membros. botar a família em primeiro lugar. Isso vale para acho que qualquer coisa da família e não é diferente dos negócios. Perfeito. Muitos dos problemas que a gente vê em famílias empresárias, elas começam a surgir quando interesses individuais começam a ser colocados acima dos interesses coletivos, gerando decisões que minimizam o ganho de todos. E terminam que, na verdade, no final, todos saem numa situação pior do que se tivessem priorizado O o coletivo. coletivo. A teoria dos jogos, né? Um pouco daquela história do dilema dos prisioneiros, que em algum momento a família, se não se estruturar bem e se disciplinar a ver sempre o bem comum, pouco a pouco cada um começa a tomar decisões individualistas e terminam todos numa situação pior no final do processo. Então, acho que essa visão comum ela é fundamental, porque ela que vai ditar todas as outras decisões, até de construção. Porque quando você vai construir uma governança, quando você vai construir regras, até mais. Como é que eu posso falar? É, regras pessoais, até, que chegam em algum momento a discutir como é uma regra para casamento, para um membro entrar na família. São coisas que, para membros da família entrar no negócio, são coisas que começam a ser mais sensíveis de se discutir. Quando o bem comum ele está colocado como base para todas as discussões, isso termina se tornando mais fácil. Quando cada um entra na mesa pensando o que é que vai tirar de melhor para si, dificilmente se constrói algo duradouro. Você falou aí de critério para um membro da família não participante da empresa entrar na empresa. Acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso, mas eu queria saber o seguinte: quando você esteve na situação de não querer voltar para a empresa, quais eram os seus dilemas? O que era que você, como era que você se imaginava? O que era o seu principal medo, por exemplo? Ou se isso foi algo que de fato foi importante na sua vida, ou você lidou com isso de forma muito tranquila? Boa pergunta. Não sei se eu tinha algum medo específico ou se tinha e não tinha Ciência. consciência dele, né? Talvez tivesse no meu subconsciente algum medo velado. Eu tinha, como eu falei, eu tenho muita vontade de construir o meu próprio caminho, de colocar em prática todo aquele meu esforço, toda aquela minha dedicação, e construir uma trajetória própria, talvez até para, não sei, uma questão de ego, talvez, Hum, de
de ter construído o meu, de ter começado do zero, e não ser o filhinho de papai, né? Aquele que volta para casa e que tem tudo porque foi dado e não porque foi construído. Acho que isso pode ter tido um peso, né? Sim. É, acho que é ego a palavra no final, É, né? no final das contas é. E, mas também um receio de que isso jamais fosse uma pedra no caminho da construção de um relacionamento familiar. Perfeito, Gustavo. Era aí que eu queria É, chegar. porque a- até no começo, quando não se sabe exatamente o que é certo e o que é errado, como fazer certo e como fazer errado, e essa preparação ela é fundamental por conta disso, você entender, olha, as famílias que construíram gerações bem-sucedidas fizeram isso, e as famílias que deram errado fizeram isso, até você começar a estudar, enxergar padrões e ver que tem sim uma forma de fazer bem feito, como também tem uma forma de fazer mal feito, isso gera muita segurança. Porque fica parecendo que certo ou errado, ou dá certo ou dá errado, tem muito mais a ver com sorte do que com preparação e diligência no processo. Então, ao não saber como conduzir isso, como fazer da melhor forma, acho que também tinha um pouco dessa preocupação, de evitar. E meu pai somos extremamente temperamentais, então existiria uma preocupação natural disso, mas, mas no final acho que a gente sempre teve essa vontade de trabalhar Entendi. junto, de construir junto, e que bom que fiz isso. Acho que fiz uma decisão extremamente acertada na minha vida. Entendi. E agora, aqui é sem filtro, né? Então, assim, já que você falou, vamos ver se a gente dá uma explorada nisso. E os momentos temperamentais entre você e Sérgio, como é que foram resolvidos? Como é que você amadureceu nesses momentos? O que é que você pôde avaliar quando eles aconteceram? Aonde você recuou? Aonde você foi firme e ele recuou por uma questão de maturidade? Como é que você consegue enxergar aí um pouco desses momentos? Acho que a prática leva à perfeição, né? Então, acho E que vocês praticaram muito? bastante. Ah, essa foi boa. A gente controlar algumas coisas. Acho que eu puxei esse DNA dele, né? Então, eram pessoas muito parecidas, somos pessoas muito parecidas em muitas coisas, é, com muita vontade de fazer Sim, acontecer, sim. e isso naturalmente gera altos e baixos. Mas eu volto para esse princípio, para mim, que é o norte de tudo, que é o bem comum em primeiro lugar e a vontade de dar certo é sempre muito forte. Então, acho que isso, voltando para a fundação, né, que a gente faz Sim, bastante no nosso sim, negócio, sim. isso acho que sempre foi a fundação. A gente sempre teve uma fundação muito forte, sempre muito capaz de sustentar todos os problemas que a gente teve. Então, não é que a construção da minha relação com meu pai, principalmente de trabalho, familiar sempre foi muito boa. Mas de trabalho ela não teve seus altos e baixos, ela teve muitos altos, muitos baixos, mas a gente sempre teve um propósito maior muito forte, que foi sempre manter a família em primeiro lugar e manter a nossa relação em primeiro lugar. Muito bom. E isso sempre ajudou a gente a corrigir a rota, a errar, como eu errei muito e como ele também errou muito, mas sempre voltar para uma posição em que a gente voltasse a trilhar o caminho que os dois concordam que é o caminho que a gente quer seguir. E veja, eu fiquei escutando você falar aí e eu tenho escutado muitas empresas falando sobre essa questão de conflito, de problema, todo mundo querendo evitar muito conflito, evitar muito problema. E o que eu tenho falado para as pessoas é, gente, não vamos buscar evitar conflito e evitar problema, vamos buscar evitar consequências para conflito e problema que não são que não são boas, né? Mas conflito e Uhum. problema são fundamentais para você crescer. O conflito ele precisa ser produtivo. O problema ele precisa trazer algo que vai fazer você crescer no futuro. Você fugir de problema e fugir do conflito, pelo menos na minha visão, é a pior decisão que você pode tomar. Eu acho que são tão ruins quanto. Tem um dos modelos que eu vi nessa minha pós, que ele trata justamente esse problema do conflito e da comunicação. Sim, E ele traz muito isso, que
tanto o conflito de mais quanto o conflito de menos são sintomas de uma doença muito profunda. Sim, O conflito de mais, ele pode tornar a relação insustentável, sem dúvida. mas o conflito de menos, ele traz coisas até mais danosas em algum momento. Você pode desenvolver rancor com o outro, você começa a construir a sua própria narrativa do que o outro quer, porque os problemas, eles existem. Se eles não estão colocados na mesa e discutidos, cada um está construindo a sua própria visão do que aconteceu Exatamente. e, normalmente, ela vai se distanciando do que é a realidade. Eu começo a ter problemas com você, eu não trato, você tem problemas comigo, não trata. Cada um vai construindo um personagem na mente de quem é o outro, e isso vai distanciando e matando a família pouco a pouco. Então, a ausência de conflitos, eu diria que ela é até pior. Eu acho, sem dúvida. Eu diria que ela é até pior. Sem dúvida. Aí, Gustavo, e com relação à governança, cara, como é que. é, eu queria que você separasse essa resposta em duas coisas, em dois trechos, né? O primeiro, eu queria que você falasse sobre o conceito, né? Como é que você. O que você estudou, o que você tem lido a respeito, como é que a consultoria tem tratado esse tema. Mas o segundo é, como é que no dia a dia você lida com essa questão da governança, principalmente dos gestores não familiares, como é que eles são. Você disse que começou como analista, né? Ora, se você começou como analista, tinha lá um gerente, um diretor. Como era essa história aí do gerente é, ter que gerenciar um membro da família, entendeu? Queria que você passasse um pouquinho nessas duas situações aí. Tá. No- Na minha jornada específica, a gente ainda estava construindo muito isso. Então, eu não tive. É como eu falei, muita coisa que a gente está discutindo hoje de governança, a gente está preparando muito mais para as próximas gerações, Sim, do que necessariamente foi algo que a gente viveu, o que eu vivi nesse meu processo dentro da empresa. Inclusive, é, é, o que a gente está desenhando para as próximas gerações, de certa forma, carregam até aprendizados desse meu processo ainda desestruturado. claro, claro. É, então, eu entrei como analista, mas em pouco tempo é, eu já tinha muito conhecimento, né? A vida, inclusive no mercado financeiro, era super intensa, e me trouxe muitos aprendizados e muita noção de governança, do que era certo, do que era errado. Então, rapidamente eu fui para a diretoria financeira, é, e conduzido pelo meu pai como CEO, a gente foi fazendo esse trabalho conjunto ao longo desses anos. Seu pai foi o seu mentor Sem dúvida. nessa função. Sem dúvida. Segue sendo. É isso que eu ia dizer. Segue Segue sendo. sendo, é isso aí. Sempre será, na verdade. É verdade. É, n- Nos últimos anos, e até muito mexido por essa pós, é, a gente começou a entender a empresa familiar, e na verdade, boa parte das empresas, elas vão mudando a quem ela serve ao Uhum. longo da sua trajetória. Então, o começo, como a gente falou, que uma empresa ela é muito voltada para resolver um problema de quem a fundou, a Sim, pessoa botou todo o dinheiro que ela tinha lá, ela depende daquilo. É, a empresa serve muito ao fundador da empresa, ao sócio majoritário da empresa. À medida que a empresa cresce, ela passa a ter outros patrões, outras pessoas que ela tem que servir. E não se limita somente ao fundador, ao sócio e ao cliente. Mas você começa a ter que. Você serve aos funcionários, aquelas pessoas que estão acreditando naquela empresa. Você começa a servir a própria sociedade. Você emprega muita gente, você começa a trabalhar e produzir coisas que contribuem de uma forma ou de outra para o bem-estar da sociedade. E quando essa chave começa a virar, acho que a gente começou a se aperceber disso, a gente parou de ter esse formato centralizado e extremamente familiar de gestão para uma governança mais executiva e mais empresarial de uma empresa que não servia mais simplesmente à família, mas a todos que estavam ali. sim. É, e esse processo que a gente começou no ano passado, ele envolveu, dentre outras coisas, a mudança integral, por exemplo, da diretoria executiva, que não tem mais nenhum membro da família hoje, ela é toda de mercado. A alteração
nos papéis e responsabilidades meus e do meu pai dentro do processo, aceitando soltar um pouco daquela mão de ferro e daquela necessidade de controle que é natural Sim, dos donos da empresa, e que eu também tinha, de controlar tudo para que a empresa possa construir o seu próprio caminho sozinha. eh, e, e a governança ela vem fechando essas lacunas que vão se criando quando o dono vai saindo de tudo e outras pessoas passam a executar. Então é um processo, porque você vai mexendo em alavancas do negócio pouco a pouco e garantindo que a governança certa está sendo estabelecida pouco a pouco, porque você também não pode asfixiar o negócio, você não pode, ao sair do negócio, perder tanta confiança que você enrijece demais o processo e aquela empresa não consegue mais andar sozinha. Ela tem muito peso nas costas. E também não pode soltar tudo, porque senão vira uma estrutura anárquica que também pode trazer muitos problemas. Então, é uma governança gradual. A gente tem boas práticas, mas a gente vai colocando ela aos poucos. e você falou que você também precisava sair um pouco disso, você também tinha essa coisa do controlador. Essa saída de ser controlador para deixar que assim, que a governança, que a diretoria, que as gerências, elas possam ter mais autonomia. Isso é um processo complicado também? Muito. Ainda em curso, eu diria, né? Eh, Primeiro, acho que muda a forma como você pensa, né? Então, eu mudei a forma como eu pensava muita coisa, eh, e depois é que a gente começa a fazer as mudanças na prática, Entendi. com idas e vindas, sabendo que é um processo que exige tempo, Sim, tanto para a empresa se acostumar, quanto para a gente se acostumar também, sim. eh, porque não é fácil, né? Já E pensou, você tá vendo aquela coisa acontecer, tá vendo que a pessoa não tá no caminho que você já trilhou eventualmente. Porque às vezes, tudo bem, o cara tá errando, mas você também poderia errar naquela situação. uhum, Mas às vezes você passou por aquilo, sabe que aquele caminho não vai ser o melhor caminho, porque você já vem passando por aquele, mas você tem que deixar a pessoa seguir aquele caminho para que você possa controlar a coisa de forma que não limite a autonomia das pessoas. Não deve ser fácil, né? é. Não, é entender quais são aquelas alavancas de negócio e quais são aquelas partes do negócio, ou aqueles processos específicos, que matam a empresa, e Sim. Esse não tem pra onde correr. esse não tem pra onde correr, tem que ser muito mais duro e é uma das últimas etapas de um processo de transição, vou chamar assim, Isso, de governança. de governança, e outros que pode errar. E que talvez o erro traga muito mais benefícios do que o controle. Isso é difícil, é um trabalho até psicoterapêutico necessário nesse processo, mas que se for pensado de forma racional e pragmática, traz muito mais benefícios do que malefícios. É, sem dúvida. Você falou em processo psicoterapeuta, eu sou casado com uma psicóloga, né? Você sabe. Então, assim, eu sou do tipo do cara que acha que terapia faz bem pra todo mundo. Uhum. Só que nem todo mundo ainda, assim, tem uma dor que faz com que seja necessária a terapia. Mas se todo mundo resolvesse fazer terapia, eu acho que as relações no trabalho seriam muito mais bem conduzidas, porque as pessoas muitas vezes deixam no trabalho suas frustrações, seus medos, suas inseguranças, quando na verdade nem sempre, é como você falou, nem sempre é a pessoa que tá ali, né? O personagem, a personagem que está sendo construída pela pessoa, quando você estava falando. Gustavo, nós temos aqui no Rio Grande do Norte, assim, eu considero que o Rio Grande do Norte é um estado muito empreendedor. A gente tem muitas famílias que construíram seus negócios do zero, empresas grandes, que estão não só de alcance regional, mas de alcance inclusive nacional. É, você você conhece de alguma forma alguns exemplos de famílias empreendedoras que você entende que fazem uma governança que são interessantes e que são locais? Fora Tem. 2A, porque a 2A
na minha visão, é uma empresa que vem crescendo, vem se estruturando, vem fazendo, e como você falou, está no processo, as coisas estão acontecendo, mas ainda não tem uma governança, digamos assim, 100% estabelecida, como você mesmo falou, né? Mas está no caminho. Mas, e exemplos para você, sabe, dizer assim, poxa, aqui no Rio Grande do Norte a gente pode se espelhar aqui pode se espelhar na 2A, viu? Porque a 2A é uma tremenda de uma empresa. É muito bacana lá. Mas, inclusive, muito interessante, a gente estava aqui no estúdio e a pessoa que nos recebeu disse que foi menor aprendiz na 2A e deu um depoimento, né? Disse que era muito legal trabalhar na empresa. Então, assim, foi muito bom escutar esse depoimento aqui hoje. É sempre bom demais ver É muito esses bom, relatos. muito bom. Dá uma pena de ter saído, né? Não Mas é? também fica muito feliz de De ter trilhado o caminho ter dela, né? trilhado o caminho dela. E o primeiro emprego, né, como Pois é. aprendiz, ter sido na 2A. Muito legal. É. Bom, acho que tem exemplos de empresas que são daqui e saíram. Sim. Naturalmente, a Riachuelo Sim. não tem como não ser colocada. Porque imagino eu que seja a maior empresa fundada aqui no Rio Grande do Norte e com abrangência nacional. O Dr. Nevaldo foi um ícone, né, do empreendedorismo. Mas a família migrou muito para São Paulo, né? Então, eles guardam muitas raízes ainda com o Rio Grande do Norte. Tem trabalhos belíssimos com o Instituto Riachuelo para desenvolvimento do Seridó Norte Rio Grandense. Então, com certeza são uma referência. Uma empresa que é muito referência para nós é a Gentil. Sim. Então, Glauber, Felipe, eles fazem um trabalho fenomenal. Acho que poucas empresas, eu diria que do Brasil, têm uma estrutura de governança tão bem feita e tão bem cuidada Que como bacana. eles têm dentro da família deles. Então, certamente é uma referência para nós e eu acho que deveria ser uma referência para muitas famílias empresárias do Brasil. Eu fui convidado por Glauber uns 3 meses atrás para um evento lá da Gentil, né? E, cara, eu fiquei impressionado realmente como uma empresa é bem estruturada e como as pessoas vivem os valores da empresa. Se perguntar aí quais são os valores da Gentil, lá todo mundo sabe quais são. É impressionante. E no nosso processo, quando eu falei, a gente trouxe até uma consultoria para trabalhar com a gente. Sim. Que a 2A, ela tem um porte grande, naturalmente, mas a família é muito pequena, né? Então, eu sou a segunda geração e eu tenho um irmão. Então, se a gente coloca, incluindo minha mãe no processo, somos 4 pessoas ainda num processo de estruturação de governança familiar, que era até engraçado que quando a gente foi fazer a estruturação, pegando as melhores práticas, e a consultoria trazia estrutura para tudo, né? Então, tinha o conselho da família, conselho do negócio, o conselho, a gestão da propriedade, tinha as próprias participações do negócio. E faltava gente para colocar nas posições. Eu falei, cara, a gente não vai trabalhar mais, porque... não... Vai só fazer reunião de conselho. Eu preciso ter uns 6 filhos e meu irmão mais 6 para conseguir, na próxima geração... Olha que Tainá quer 4, viu? Tainá quer 4. Pelo amor de Deus. Já vai ajudar, né? Então, a gente olhou muito essas outras famílias que já estavam num processo mais avançado, até para entender o processo, o caminho, né? Sim. Muitas vezes a gente olha um processo desse como o da Gentil e vê o quanto eles fizeram. Eles não começaram ano passado, né? Um processo longo de estruturação até chegar num nível de governança que eles têm hoje. Outra empresa que também nos inspirou muito foi a Multigiro. Na verdade, a Caramelo sempre nos inspirou muito, né? A Caramelo é distribuidora de alimentos. Hoje eles têm os filhos, né, do fundador, cada um tem a sua própria distribuidora. Então, ele fez, engraçado, né? Às vezes, sem tanta estrutura, mas com um conhecimento prático muito forte, ele conseguiu estruturar um case de sucesso Que bacana, né? de sucessão. Então, hoje, todos os filhos são super bem-sucedidos, cada um com o seu negócio. E cada um desses filhos também começou o seu processo de sucessão bem estruturado. Eu sou muito amigo dos meninos, né? Tanto André, Daniel e Renan, né? Que são a terceira geração da Caramelo e a segunda geração da Multigiro, que também
contribuíram muito conosco na hora de pensar quais eram as consultorias que a gente ia trazer, o que é que eles estavam fazendo, porque era importante fazer, que também é uma etapa necessária para que toda a família compre esse trabalho. E, bem, acho que são duas empresas que eu admiro e que também são referência nesse trabalho. O- Eu admiro, inclusive, eu admiro tanto o negócio quanto a família. Tá. E isso é muito importante É também. importante ter essas referências, né? É. Gustavo, quando eu estava estudando um pouco sobre o tema também, o programa do John Davis, né, que é o Family in Business, ele faz rodadas de conversas entre gerações, né, intergeracionais. E aí existem os temas que são mais trazidos pelos sucessores e os temas que são mais trazidos pelos sucedidos, né, pelos fundadores. Dentre os temas mais trazidos para os sucessores, tá educação. Dentre os temas mais trazidos pelos fundadores, tá legado. Você, como sucessor, o que é que você entende? E eu não quero que você faça aqui, obviamente, um ranking entre o que é melhor e o que é pior. Mas como é que você entende essa dicotomia aí de interesses? Ou você acha que é uma dicotomia ou esses interesses eles se complementam? São os dois, legado, Legado, o fundador, ele que é quer legado, tá? legado, ele sabe? O sucessor, né? Ele quer que os fundadores invistam na educação dos Sim, sucessores. pra mim são a mesma coisa. Complementares, né? É, acho que faz parte todos eles fazem parte do processo. Não vejo como se É. sustentar um legado sem Sem a se educação. autodesenvolver, sem se educar. É, Perfeito. então, para mim, até na minha experiência própria, e certamente de vários e vários sucessores, né, pessoas de segunda, terceira, quarta geração, um dos grandes objetivos de qualquer um que sucede alguém que construiu algo tão bacana é garantir que aquilo seja, Transmita o no legado. mínimo, transmitido, mas sempre com o objetivo de que seja potencializado e que seja É. entregue num patamar cada vez maior, né? E que se cada geração entrar com esse propósito, cada geração que passar, aquele negócio, aquele legado, ele vai sendo cada vez mais fortalecido. E aí parte de cada indivíduo entender o que é que ele precisa fazer para que ele consiga sustentar e elevar esse legado. E aí o desenvolvimento é um de vários elementos que precisam aparecer para que isso aconteça. Quem trouxe, Gustavo, o tema sucessão, governança, necessidade de fazer, de contratar uma consultoria, foi você ou foi Sérgio? Querendo lembrar aqui, acho que foi meu pai que. A gente tem uma dinâmica e provavelmente foi isso também que aconteceu. Mas normalmente a ideia vem dele e normalmente a execução vem comigo. É, mas ele já vinha. Como é aquela história lá do iOS, né? Tem Visionário e um integrador. visionário e um integrador, Bruno. Sérgio é o visionário, você é o integrador, é isso aí. Então ele já provocava isso há muito tempo, Sim. mas a gente nunca colocou para frente. Hum, Até que 2024, que foi quando a gente começou a ir mais a fundo nessas conversas com essas outras famílias que tinham feito um trabalho hum. mais robusto de governança e sucessão familiar, que aí sim, aí eu fui atrás das consultorias, juntei, conversei com todas, e até que a gente tomou uma decisão de qual ia seguir e como a gente ia seguir. Entendi. Eu tô fazendo um trabalho de sucessão com um grupo também aqui de Natal, e o que me deixou muito assim impressionado é o quanto a terceira geração quer manter de forma muito forte o legado do fundador, entendeu? Então, assim, por isso que eu
Eu achei muito interessante isso. Eu acho que quando você não tem um legado como meta, a educação dos sucessores, ela perde um pouco a razão, né? Você vai educar para ser mais uma empresa é, que faz o quê? E aí eu gostei demais quando você falou que a empresa, à medida que ela vai crescendo, ela deixa de ter um patrão e passa a ter vários patrões. Eu tava esperando você falar nos patrões, nos funcionários, etc. Aí você veio com a sociedade. Aí isso, sabe, me deixou super feliz com a sua resposta, porque de fato a empresa ela não existe somente para o bem-estar, né, dos donos, dos proprietários e de quem trabalha ali, mas de quem se aproveita também de alguma forma do resultado que ela entrega, né, do seu negócio. Eu estava lendo um relatório de um fundo de investimento especializado em ações, que ele tem a tese dos acionistas de referência. Hum, E que ele identifica que as empresas que têm acionistas de referência, quando ele faz um estudo dos últimos 20, 30 anos, elas geralmente têm um desempenho muito superior àquelas que não têm. Então, você pega casos como Itaú, o próprio Nubank, eu não vou lembrar exatamente outras empresas, mas a Raia Drogasil, sim. são empresas que têm uma família fundadora que, ao abrir seu capital, elas não perderam a essência e o norte que essas referências trouxeram. Elas desempenharam muito melhor do que outras que eram mais abertas. Então, a referência, esse legado referência, ele serve como uma âncora e como um norte muito forte para o desenvolvimento de muitas empresas que querem satisfazer, que querem cumprir o seu dever com aquele que veio antes. E isso é muito forte, isso traz muitos benefícios práticos de resultado, né? Até para quem é mais cético, É. você encontra isso nos números. Os números trazem isso. E aí, falando um pouco de governança, também tem uma outra análise que fizeram, que ele pega vários tipos de empresa e mostra também o desempenho delas ao longo dos anos. E aí, a empresa familiar, ele quebra em duas. Sim, Empresas familiares sem governança, acho que ele cria 12 tipos de sim, empresa. E eu não sim, vou lembrar os 12, mas eu claro. sei que as duas empresas familiares estavam lá. Empresas familiares sem governança, das 12, elas são as 11ª colocadas. Ou seja, é a penúltima pior performance, só perde para empresas públicas. E eu acho que empresas públicas, inclusive empresas públicas de capital aberto, ainda são melhores. Empresas públicas fechadas são as piores, depois são empresas familiares sem governança. Empresas familiares com governança são a primeira colocada em desempenho. Já pensou? Que elas conseguem mesclar essa referência do fundador e Os valores, né? os valores e a interferência produtiva daquele que comanda, Sim. né? E da tomada de decisão guiada por princípios, valores e também muito comprada com resultado, mas também com a governança que dê estrutura para que aquilo se perpetue. Tá, Gustavo, e você acha que sucessão, governança, tem esses nomes, né? Conselho de administração, conselho de família, acordo de cotistas. Você acha que isso é para grandes empresas ou uma empresa pequena também já deve começar a pensar nisso? Como é que você entende o esforço disso em relação aos objetivos da empresa de acordo com o tamanho dela? Acho que tem que ser o quanto antes. Quanto antes for feito, e até a nossa tese para começar isso foi essa. São menos pessoas e menos risco de ter algum problema, Mesmo para empresas pequenas? mesmo para empresas pequenas. Se o interesse tem uma distinção que alguns estudiosos fazem, que são empresas feitas para vender e empresas feitas para durar. Sim, Se o propósito, se a intenção de um negócio é que seja um negócio feito para doar, para que ele perpetue gerações, o melhor momento é fazer quando ele é pequeno. É a forma mais fácil, depois você só vai construindo aquilo, mas você minimiza a chance de ter um problema. Quando a empresa já está muito grande, a chance de ter tido alguma rusga, algum problema entre um primo que já não fala direito com o outro, para que você construa um negócio adequado, ou não senta na mesa achando que o outro desconfia dele e vice-versa,
você já está num ponto que você perdeu o time. Se você Entendi. fizer antes, tudo já tende a ser muito mais bem construído. Entendi. Isso é o tipo da coisa que não dá para ter o sentimento de que foi tarde demais. Tá. E com relação a, digamos assim, a idade dos sucessores, você acha que eles já devem ser mostrados, ou talvez faltou a palavra correta aqui, mas você acha que o tema já deve ser apresentado a eles o quanto antes melhor, ou já, só depois que eles já tiverem uma ideia do que é de como é que essas coisas funcionam, o que é a empresa e etc? Acho que os sucessores eles têm que ser preparados o quanto antes. Porque a preparação, ela vai deixá-los prontos para o que quer que venha no futuro. Então, uma preparação bem feita, uma família que se disciplina e organiza para que tenha seus membros bem desenvolvidos, a chance dela ter sucesso no futuro é muito maior, seja lá o que for esse sucesso. Pode ser que o sucesso seja uma empresa individual melhor, pode ser que o sucesso seja cada um seguindo o seu caminho e construindo sua empresa, pode ser que um queira ser dentista, a outra queira ser bailarina, mas aí todos eles tiveram uma base sólida e bem construída para que eles consigam ser o que eles quiserem fazer da melhor maneira possível. E aí, obviamente, cada um decidiu o que quer fazer. Eu não amarraria com a empresa, porque eu acho que isso é até ruim Isso. para a empresa. É isso que a empresa quer fugir, na verdade. Muito do que se fala na estruturação é que você estruture para que entrar na empresa não seja uma obrigação. Sim, Porque senão você traz fundamental. pessoas que não querem estar ali, mas que vão para lá só para ter a sua participação. Ou para dar uma satisfação, Ou para dar uma que é satisfação. muito pior, né? E, Ficar infeliz. e aí o bem comum ele começa a se perder. Ou seja, na hora que você põe a família em primeiro lugar, Sim, o resto se estrutura, né? com certeza. Porque quando você pensa primeiro na família, se a pessoa não quer estar ali, você respeita a decisão da pessoa. Perfeito. Rapaz, Gustavo, esse bate-papo foi muito legal, cara, muito legal. Queria saber se você tem algum recado, se você quer dar algum recado aí para essas pessoas que estão nos escutando, para as pessoas que pensam que sucessão é algo só de empresa grande, que conselho é algo só de empresa grande. Sei lá, o que é que você poderia dizer para essas pessoas para mudar um pouco essa perspectiva delas em relação à sucessão? Acho que hoje, assim, o primeiro nível de aprendizado, ele tá muito fácil de se acessar. Então, essa primeira busca, qualquer um pode fazer, com IA, com Google, com o que quer Isso. que seja. Não vai dar todas as respostas, mas vai saber pelo menos quais são as próximas perguntas. Ao fazer isso, se achar que tá no momento certo, buscar profissionais que ajudem. E aqui, a Mapa Olha aí. certamente Olha. é um excelente caminho e alguém a se consultar para quem está pensando em desenvolver isso de forma estruturada, porque é muito bom ter uma parte isenta no processo. Sim. Por mais unida que seja a família, é a família, cada um se conhece há muito tempo, e você tem uma parte isenta trazendo o que é bom, o que é melhor para o negócio, sem tomar partido, ajuda muito nessa construção. E, enfim, para os que não são de empresas familiares e que querem trabalhar em uma empresa familiar, que venham falar com a gente na 2A, a gente está de portas abertas e queremos excelentes profissionais. Quem não vão para São Paulo, fiquem em Natal, batam lá na nossa porta que a gente vai construir uma coisa muito bacana juntos. Então fica esse convite aí para as futuras gerações. Joia. Gustavo, eu sempre deixo aqui um presente aqui para os meus convidados. Então, uma canequinha aqui para você tomar o seu café. Muito obrigado. Lá na Mesa Sem Filtros. Ficará lá muito bem guardado. Obrigado, tio. Valeu. Valeu. Show de bola. Então, gente, esse foi o episódio sobre sucessão do podcast Na Mesa Sem Filtros, aqui com Gustavo Azevedo, meu sobrinho. Foi um prazer recebê-lo aqui nesse momento. E aproveitem para dar o like e seguir o nosso canal. Eu vou sempre estar trazendo aqui temas que são relevantes para o empreendedorismo, para liderança, para gestão. Então, sigam o canal e assistam aos próximos episódios.